bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. Hoje a gente está aqui ao vivo, vamos tratar de temas super interessantes, processamento de imagens e sinais e computação aplicada com um viés voltado bastante para negócios e atualidades. Eu sou o Davizão, comigo está o Grandão e o nosso grande convidado. Opa, galera, conosco aqui está o meu amigo, mentor da época de faculdade, professor meu, já foi meu adversário nas pistas de kart, professor e doutor no IFCE, também é o chefe do laboratório Lapisco, laboratório de processamento de imagens do IFCE. Pedrosa, um prazer enorme te ter aqui com a gente no nosso podcast. Queria já iniciar aqui fazendo uma pergunta para ti, em poucas palavras, quem é Pedro Pedrosa? E aí, galera, boa noite, tudo bom? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É sempre bom falar sobre tecnologia, ainda mais com já amigos passados, digamos assim. Primeiro prazer conhecer Davi, é um prazer, eu venho acompanhando vocês, então eu sei que vai ser bem interessante a conversa. Sobre quem é Pedro Pedrosa, cara, posso te dizer que é alguém que sempre teve o viés voltado para pesquisa, para aplicação, e que mesmo todo mundo dizendo que o Brasil não investe nisso, não está atrás disso, eu me insisti que isso é a carreira que eu gostava de fazer e fiz funcionar com o que tinha. Então, a coisa, eu acredito que eu já cheguei mais longe do que eu era capaz de chegar, mas ainda tem muita coisa para brincar ainda. Maravilha, maravilha. Pedrosa, hoje tu trabalha com laboratório voltado aí para a parte de processamento digital de imagens e tudo isso. Como que tá esse mercado hoje e como que tem essas aplicações, né? Fala um pouquinho do Lapisco aí, o que é o Lapisco, o que é que faz o Lapisco e explica pra gente aí como que está... um pouco assim do que é o Lapisco, até para quem é da área ver uma redundância no nome, né? Que é Laboratório de Processamento de Imagens, Sinais e Computação Aplicada. E aí, para quem é da área, a imagem é um sinal, então tem uma redundância no próprio nome, porque quando eu falava que era sinal, as pessoas não abriam a mente para o que ela estava vendo ali, né? Então, assim, eu gosto de reprisar que a imagem é uma coisa muito importante que a gente faz, mas também a gente trabalha com outros sinais. Então, isso abre a mente que outros sinais, todos os outros, né? Tem a parte de áudio, texto, né? Aí tem várias medidas industriais, como temperatura, pressão e assim por diante, mas basicamente tudo que tem tipo de algum tipo de dado que eu preciso fazer o processamento, seja ele na nuvem, ou embarcado, ou em um dispositivo mobile, o que seja, a gente vai estar fazendo esse dispositivo. E aí a gente já veio percebendo isso há muito tempo, né, que a gente só conseguia fazer aplicações se eu primeiro conseguisse os dados, mas ninguém nunca tinha esses dados da forma que a gente precisava com os dados funcionando. Essa maneira de pensar os dados, ela está se popularizando, né, digamos assim, nos últimos anos, e está ficando mais natural que isso aconteça, mas no passado não era. Então a gente começou desde o começo a fazer aplicações, onde essas aplicações, de algum modo, capturavam esses dados, a gente fazia a inteligência artificial em cima disso, depois que a gente fazia isso, terminava, a gente voltava para mexer nessa aplicação inicial para poder concluir o projeto. Então a gente sempre aprendeu a mexer com desenvolvimento para poder fazer pesquisa, né? Então a pesquisa o pessoal vê uma coisa isolada, mas normalmente não é. A pesquisa está meio que em paralelo com o desenvolvimento e eles não andam descasados, né? Assim, pensar isso foi uma das mudanças que me fez ser até mais produtivo quando eu percebi isso, né? E aí o Lapisco hoje ele está dentro do IFCE Fortaleza, fisicamente, mas como eu participo de pós-graduações também da UFC, como a de engenharia teleformática e a de elétrica, e tenho parcerias com professores da área de computação, não só de lá, mas com outras universidades como Unifol, UES, assim por diante, o Lapisco acaba tendo vários alunos e professores de várias instituições, até mesmo lá da Unilab, né, com o professor Carlos Barros. Então, é meio que virou um nicho, digamos assim, um local de encontro de vários pesquisadores, né? Então, é mais ou menos essa a esfera que a gente tem do Lapisco. Virou mais que um laboratório. Hoje, ele também é um grupo de pesquisa, inclusive cadastrado no CNPq, embora no nome tenha laboratório. Maravilha. Ô Pedro, bem interessante isso aí. Além de fomentar a pesquisa, desenvolver os alunos, o pessoal que está lá envolvido no IFCE e nessas outras locais, universidades que você citou, empresas entram em contato com a Lapisco para desenvolvimento de produtos e aplicações no mercado? Sim, aí o que acontece? O IFCE, né, virou muito comum, até por alguns incentivos, até do próprio governo, criou várias iniciativas para isso, como a Lei de Informática, a Lei do Bem, né, que fazem esse incentivo
para as empresas fazerem isso, mas também, além disso, ele criou o formato do Polo Embrapi. Né? O Polo Embrapi, o IFCE tem um desde 2015, né, onde o Embrapi ele funciona nos mesmos moldes que a Embrapa, só que a Embrapa é parte do agronegócio, onde o governo ele meio que ele dá um subsídio para os agropecuários fazerem as suas plantações, criações assim por diante, e esse recurso não precisa voltar. O Polo Embrapi é a mesma coisa, só que para a área de informática e industrial. E aí, isso tem espalhado pelo país diversas áreas, deve ter hoje já mais de 50, né? Então, isso é vinculado a alguma universidade ou instituto de pesquisa. Né? Então, no IFCE, a gente tem que é na parte de mobilidade digital, e sistemas móveis, acho que o nome é esse, né? Mas sistemas embarcados. E aí a gente consegue aplicar tudo isso, de visão computacional, de data science, tudo isso dentro desses projetos, porque mobilidade digital é basicamente isso. Né? Então, as empresas, hoje o Polo Embrapi, no DFC, ele foi renovado justamente por já ter tido vários projetos, e aí a gente consegue fazer essa parceria pelas empresas, pelos incentivos, ou pela lei informática, lei do bem, ou pelo Polo Embrapi, e acaba tendo isso de forma mais natural. Até um dos problemas que as empresas vinham no passado é porque elas deixavam recurso lá na universidade, e aí o projeto tinha 1 ano, 2 anos, e só depois esse projeto era entregue ou não, e tinha aquele receio, aquela dúvida se ia funcionar ou não, e meio que isso foi se encerrando, porque no Polo Embrapi ele funciona muito bem até por isso, porque além do incentivo, ele divide o projeto em entregas, de 3 a 5 entregas, por exemplo, e aí a empresa ela só dá o aporte da primeira fase do projeto, e a universidade tem que desenvolver, que é o que está acertado. Depois que a gente desenvolve, que a empresa recebe, confirma que recebeu, que ela vai dar o segundo aporte. Então, funciona meio que um meio termo do que a universidade fazia no passado e do que as empresas estão acostumadas a fazer no mercado privado. Então, isso funciona muito bem, vai aproximando as empresas, e é por isso que o Embrapi está crescendo todo ano, né? Essa iniciativa acho que é muito boa. E é interessante aí que, pelo que tu comentou, Pedro, tem muito esse lance aí já de uma gestãozinha de projetos, tem Sim. que organizar ali entregas em etapas, até para conseguir fazer essa condução, né? E eu imagino que ao final de cada projeto, provavelmente outros vão sendo renovados, sim, né? Assim, pô, gostei disso aqui, tem mais coisas para ser... É o normal que seja renovado. Na realidade, ou ele tem uma extensão para fazer mais alguma coisa que tenha naquele escopo, porque o Polo Embrapi ele só faz esse aporte nos projetos que tem inovação. Então, por exemplo, se é puramente desenvolvimento, eles não fazem isso. Ele tem que ter inovação, tem que ter um risco, tem que gerar tecnologia, no final tem que gerar patente, ou desenvolvimento ou registro de software, algo do tipo. Então, tem que ter tecnologia gerada. Então, a gente já, lá do laboratório, por exemplo, já fez projetos seguindo esses vários eixos, digamos assim. Tu pode falar dos projetos? Posso falar das áreas, pelo menos, né? Dessa parte de até alguns recursos, por exemplo, da ANEEL, por exemplo, que a ANEEL, toda empresa vinculada à energia, eles são obrigados a pegar parte do lucro que ele tem anual e investir em pesquisa. Caso eles não investam, eles são multados no dobro. Então, é melhor pagar só o começo. Né? Então, isso é um valor que eles têm que fazer. E aí a gente já teve alguns projetos voltados para a área de drone, para a parte robótica, sistemas embarcados em veículos, né? Alguns projetos para análise semântica de vídeo, para ver o que está acontecendo ali na área de segurança. Alguns projetos para monitoramento de dados clínicos, digamos assim. Outros projetos em sistemas embarcados mobile para fazer análise de algum tipo de doença, né, como análise do olho, né, que é um projeto junto à empresa WDA, eu posso divulgar porque essas são mais comuns, eles já divulgam, então junto com a empresa WDA, a gente já fez alguns projetos voltados para análise corporal, que é um aplicativo na área de nutrição, que a gente não mede só os períodos corporais a partir de foto, mas também a composição corporal, que é sobre a coordenação lá da empresa do Lanes, também, que é da UFRJ, que é do Rio de Janeiro, que na época ele fez doutorado na UFRJ, ele apostou na gente há 2 anos atrás, que ninguém estava apostando nessa ideia, e hoje a taxa de acerto, o erro, digamos assim, que a gente tem é 3%, tanto para homem quanto para mulher, o erro médio absoluto. E isso é um erro bem baixo, se imaginar que a gente só consegue fazer isso com imagens normais. Então, normalmente, isso só seria obtido em um DXA, que é a tomografia computadorizada do corpo humano, porque a balança não é tão confiável, até porque se tu bebe café, bebe água, vai mudando
ali aquelas coisas. Então só para ver se eu entendi, Pedrosa, a ideia da composição corporal é baseada numa imagem, você consegue dizer a porcentagem de gordura, talvez, essas coisas? E aí o erro está bem baixo e bem estável, digamos assim. Baseado em algumas poses específicas que a gente tenta analisar, e são projetos em áreas diversas que a gente foi desenvolvendo, né? Tem alguns projetos que a gente foi fazendo, que é a área de Data Science mesmo, que é para fazer previsão de coisas que estão acontecendo, né, da taxa do quanto vai vender, do quanto vai produzir, esse tipo de coisa, é bem voltado para o negócio mesmo. E aí a gente percebeu até o outro lado, que as empresas no passado não se interessavam tanto, mas aí a área de Data Science cresceu junto, que trouxe essa cultura, né, que a gente consegue agora, sem falar nada, dizer, eu consigo gerar esses dados aqui, eu quero já falar, aí tu faz um dashboard para mim. Isso não era comum no passado, eu tinha que explicar o porquê que eu tinha que fazer um dashboard. Agora eu já chego lá, o cara já sabe que quer o dashboard. Isso já facilita muita coisa da conversa, porque ele não é uma coisa que ele imagina bem distante, já traz muito essa área de negócio, que normalmente é alguém que não vai entender de tecnologia, de previsão, predição, né, nessa linha. Pois é, porque assim, a partir do momento que a pessoa tem, hoje em dia tá se formalizando aí com hoje mais os visualizadores de BI, né? Sim. Assim, tem hoje o Power BI, o próprio Tableau, enfim. Hoje, tu comentou no início que tinha muito esse desafio de captar os dados em si, né? Hoje vocês fazem essa captura utilizando alguns mecanismos específicos ou para cada projeto você faz uma análise do tipo como que vai ser essa captação, o tratamento, enfim, carregamento desses dados? Cada projeto. Eu acho que seria legal se tiver uma diferença para negócios também, detalhar, para tipo de negócio tal, a gente usa tal metodologia. As pessoas confundem muito o que é dado, o que é banco de dados, digamos assim, porque os bancos de dados são coisas clássicas que já existem há 20, 30 anos aí no caso dele, o computador existe. Não é porque tem um banco de dados que tu tem informação útil. Então, eu estou salvando coisas do meu banco de dados que elas podem não ser informações úteis. Então, sempre que tu vai ter um projeto, quando uma empresa, hoje virou muito comum, quando ela tem a cultura orientada a dados, digamos assim, ela já tende a salvar a maior quantidade de dados possíveis que ela tem, mas não só salvar dados, mas salvar informações úteis, né? Então, assim, se eu ficar salvando coisa de 15 minutos e eu não tenho nada a fazer com essas informações salvas, tu tá salvando, tá gastando dinheiro para nada. Então, tu tem que salvar coisas úteis. Então, em geral, eu até digo que tem dois tipos aí no caso. Você falou dados aí como Tableau, como BI, essas coisas. Quem mexe muito com isso, digamos assim, são as pessoas que são analistas de dados, por exemplo, né? Esses caras, por exemplo, eles são acostumados a fazer consultas em banco de dados e plotar os gráficos mais clássicos, digamos assim, de forma rápida para gerar informações, né? Então, assim, ele não está preocupado naquele momento ali a fazer coisas como previsão do que vai acontecer mês que vem, do que vem acontecendo, ter um erro do que está acontecendo, gerar um aprendizado para que eu possa, por exemplo, não é demitir pessoas. O pessoal já fala isso há mais de 15 anos, né? Eu posso falar assim. Ninguém pensa em demitir ninguém, mas eu penso em otimizar o trabalho daquela pessoa que tá contratada, em vez dela fazer coisas robóticas, digamos assim, que ela faça o que ela realmente é boa. Ela é boa em ser humano. Então, que ela seja um humano ao analisar um gráfico, um dado, alguma coisa. Então, se eu perder o tempo da pessoa, essa pessoa ficar mexendo lá no Excel, por exemplo, botando o gráfico, o lado humano dela, que é analisar o gráfico, ela passa muito pouco tempo fazendo. Então, se eu puder tirar essa construção desse dashboard, desse BI, digamos assim, da pessoa que ela vai fazer durante um dia, 2 dias, e deixar ela passar o dia todo, ou 1 ou 2 dias que ela já passaria fazendo, analisando esse gráfico, ela vai ter vários insights que ela não teria originalmente. E a mesma pessoa, eu não estou tirando emprego de ninguém, eu estou melhorando a qualidade do trabalho dela, né? E aí tem o outro lado, que aí você perguntou, quando é que tem outra parte dos dados? E isso virou meio que um clássico, digamos assim, que todo mundo hoje é cientista de dados, né? O que é que você faz da vida? Eu faço consulta no SQL, eu sou cientista de dados. Essa piada besta interna da área é porque as pessoas hoje elas não estão preocupadas com a matemática, com a estatística, do que tem por trás dos métodos. Essa é a principal crítica. Então, por exemplo, essa matemática, essa estatística, esse aprendizado de máquina, esse machine learning, falando em inglês, por exemplo, que as pessoas já estudam há 15, 20 anos, existem caras muito bons no Brasil e no mundo disso. E as pessoas hoje, os jovens que estão chegando na área, eles estão achando que isso é besteira. Eu vejo no GitHub, eu vejo no Stack Overflow. Cara, mas esses caras que construíram isso há 20 anos, eles entendem tudo e sabem otimizar, sabem como usar, sabem quando usar cada coisa. Então, as pessoas não querem mais mexer com isso. Quando você entende
que tem que mostrar os dados, os gráficos, mas tem que entender bem da matemática, dessa estatística, saber qual método utilizar, aí sim você é cientista de dados. E aí eu posso dizer que dos cientistas de dados que eu conheço, que eu já vi trabalhando, não tem 20% deles que dominam todas essas ferramentas. Né? Ele domina, talvez, fez aqui um caso de uso, de alguma coisa específica, mas dominar, ele não domina. Sim. Então, e aí ele se auto-intitula cientista de dados, que o cara que trabalha com isso há 20 anos, ele não sabe as ferramentas mais novas, as tecnologias mais novas, mas ele entende o mais óbvio, que é a matemática e a estatística. E aí fica esses dois discutindo, quem é que está errado? Os dois. O cara antigo tem que aprender a tecnologia nova, a nova forma de usar essa teoria que ele já sabe, e o cara que domina a tecnologia, ele tem que estudar a base. E aí, ou seja, os dois estão errados. E aí eu acho que e fica quem tem o mais bom senso, assim, do meio do termo, querendo falar isso para os dois, mas sem magoar tanto, né? Então, e nesse meio de campo tem a empresa que quer aplicar o negócio, quer ver algo funcionando, quer algo entregável, né? E, em geral, a gente tem tão pouco tecnologia no mercado, por exemplo, que quando você faz algo que, para a gente que é da universidade, é algo que a gente vê em poucas aulas, em uma disciplina rápida, a gente consegue um impacto muito grande, digamos assim, numa empresa, numa sociedade, num negócio, algo do tipo. Um exemplo que eu dou claro, bem simples para vocês, o Instagram, ele começou, assim que ele lançou o Instagram, que já todo mundo gostava do que estava acontecendo, o Walter vai lembrar aí, eu expliquei isso para o Walter, os filtros clássicos de processamento de imagem há 14 Sim. anos atrás, Walter, deve ser 13, 14 anos atrás aí. Cara, não é melhor nem falar que você vai revelar a idade. E aí, né? O cara vai pensar assim, pô, o Instagram, ele virou um sucesso com coisas básicas? Foi! E aí, claro, ele gerou dinheiro, recurso, e aí a tecnologia ela foi se desenvolvendo, ele pegou o recurso que ele tinha, aplicou na tecnologia, está se desenvolvendo e foi crescendo. Mas a mudança que a gente tem de negócio nem sempre é uma coisa de outro mundo. Às vezes a gente utilizando a tecnologia corretamente, com um pouco de bom senso do que é o método, do que é a abordagem, como é que se faz, a coisa funciona muito mais tranquilamente, digamos assim, entendeu? O famoso feijão com arroz, né, Pedro? E funciona. Tem que fazer o básico bem feito que funciona. Eu digo sempre que, classicamente, o básico bem feito funciona em negócio muito melhor do que o extraordinário, ponta a vanguarda do conhecimento. E Pedrosa, no teu ponto de vista, isso, vamos dizer assim, o aluno que está saindo hoje de uma faculdade, ele já sai com qual nível, vamos dizer assim, ele tem que estudar tudo por fora, assim, cara, você vai ter que comer muito feijão, esse feijão com arroz aí que tu tá falando aí, tá na universidade ou tá, digamos assim, ou tá fora nas empresas, ou tá meio que misturado nesse ponto? Grandão, tu saiu preparado da faculdade, cara? Cara, na verdade, em alguns aspectos sim, outros não. Cara, né? Mas você sai com uma bagagenzinha, você sai cheio de ferramenta de lá, né? E muitas vezes um pouco perdido, olhando, tipo, cara, como é que eu de fato aplico isso aqui, né? Eu posso dizer que eu conheci o Walter na época e eu conheci outras pessoas, não só daquela época, mas agora. Eu até já falando assim, a atuação e a vivência, ela muda você. O Walter não vai lembrar aí, porque eu não gaguejei nenhuma vez ainda, mas eu sou gago. Então, assim, mas por que tu não gagueja mais? Pronto, da época que eu dei aula, eu lecionei para o Walter e tal, eu já melhorei muita coisa. Então, esses defeitos que você não nasce com eu sou cearense também, então eu falo rápido, naturalmente, já deu para perceber. E eu estou falando muito mais devagar, por exemplo. Então, assim, eu já sei que eu estou falando para um público que não é cearense. Se eu falar algo para um cearense da forma que eu falo normalmente, ele vai entender, mas se eu falar para um público maior, eles não vão entender porque eu falo muito rápido. Então, assim, isso é o natural. Aí o que acontece? Eu tenho coisas que são habilidades naturais minhas, como matemática, números e coisas do tipo, e eu tenho habilidades que não são intrínsecas a mim. Que é isso aqui é o ponto. Por exemplo, quem é da área de exatas não se comunica muito bem. Até tem um jargão que ele acha até besteira falar com as pessoas que é da área de exatas. Eu vou ficar perdendo tempo mostrando alguma coisa. Um exemplo clássico disso, que eu posso dizer, para a gente é acostumado a fazer artigos científicos. A gente faz muito, né, mestrado, doutorado, essa parte de pesquisa. Na área de exatas, eu plotar um gráfico cheio de número, e aí eu faço uma pergunta básica. Cara, mas explica aí o gráfico. Para quem é da área de exatas, a pessoa responde assim, tu não sabe ler, não? Tipo assim, o gráfico já é autoexplicativo. Não é, não. Essas métricas são baseadas em quê? O que elas querem dizer? Qual o seu ponto de vista? Por que deu esse número? Funcionou ou deixou de funcionar? Quando funcionou?
Quando não funcionou? Qual a sua opinião pelo qual funcionou ou não funcionou? Essas perguntas que eu estou fazendo agora, que é mais natural eu fazer agora, eu também não fazia elas no passado. Isso a faculdade ensina? Não ensina. Aí, Walter, eu vou te responder de uma forma mais básica. É assim, aí eu vou falar a frase fixa e depois a gente vai dialogar sobre essa frase. Até eu tenho um perfil do Instagram é só sobre isso. Eu pego as frases das pessoas e eu discuto em cima das frases do que eles querem dizer. A faculdade, ela ensina o básico. Pronto. Vamos agora pegar duas vertentes. A vertente que o básico é o que você precisa para ter um diploma e a sociedade, ela quer que você saiba daquilo, pelo menos, para que você tenha um alicerce para crescer. Isso é uma vertente do básico que nossos pais ensinam a gente. Eu nunca gostei muito do que eu tenho que entender, do que eu gosto de ter essa visão de entendimento. Será que o que é que eu acho disso? Onde eu vou chegar com isso? Do meu ponto de vista, é assim, a universidade ela ensina o básico. Eu não quero trabalhar com o básico. Eu não quero ser o básico. Se eu não quero ser o básico, então na universidade não tem aquilo que vai me diferenciar dos outros. Então, desde cedo, eu procurei. Então, eu quero ser diferencial dos outros onde? Nisso aqui. Eu posso dar um exemplo clássico mesmo, assim, meu, que é normal. Eu aprendi primeiro a programar em alto nível e fazer coisas com inteligência artificial para depois aprender a montar os cabos de um computador, que eu não sabia. Porque isso era tão básico que eu ficava pensando, vou perder meu tempo isso para quê? Eu vou aprender o outro. E aí eu fui aprender o outro primeiro para depois aprender o básico. Se eu ficar focado no básico, a faculdade, por exemplo, volta formada em mecatrônica. Mecatrônica, nas disciplinas, você não aprende a soldar a placa de circuito. Mas deve e tal, tem as práticas. Não, tem as práticas que você pode soldar, mas você não necessariamente precisa para fazer aquela prática. Então, boa parte das pessoas, pela pressa da vida, não aprende a soldar aquilo lá. Então, quando você não faz a soldagem de circuitos na placa e tal, você não aprende aquilo. Então, você tem que aprender com onde? Por fora. Isso vai se estender para tudo dentro da universidade por 5 anos. Então, se você não souber o que você quer, pelo menos o que você gosta, eu sou daqueles que, classicamente, você tem que fazer o que você gosta para ser bom naquilo. Porque se tudo é feito para dar errado. Eu paro do princípio que você saiu de casa pronto para dar tudo errado. Eu tenho que gostar muito do que eu estou fazendo para estar ali insistindo. Então, assim, porque se você não gostar, você volta para casa, pô, deu errado, vou voltar. Então, é aquela coisa, você tem que gostar muito para estar ali, presente e insistindo por aquilo lá. Quanto mais daquilo que eu faço, que é pesquisa. Né? Então, eu já começo sabendo que vai dar errado, mas eu não comecei. Então, eu vou ficar aqui até esse negócio funcionar. Então, esse é o ponto. A universidade, você tem que entender o que é o básico. Se você aprende o básico bem feito, você não vai ficar desempregado. Mas você tem que saber que esse desemprego vai ser um subemprego, por mais que você tenha um diploma. Mas ao mesmo tempo eu até tive isso com alguns alunos e eu discussei com alguns deles. Não é todo aluno que eu vou conversar sobre isso, mas alguns eu conversei e outros não. Alguns, eles saíram do mestrado porque diz que o mercado não exige mestrado. Eles saíram do doutorado porque o mercado ele não exige doutorado. Só que, assim, o mestrado e doutorado, quando você faz ele bem feito, tá? Eu não estou falando qualquer mestrado ou qualquer doutorado. Estou falando quando você tem um orientador que lhe força a ter esse bom senso, a ter esse crescimento pessoal. Basicamente, o que o mestrado e doutorado faz? Ele te dá um problema, você é obrigado a procurar, a estudar o que é que as pessoas estão fazendo naquele problema ou em coisas similares, ver, baseado no seu problema, quais são os que fazem sentido para você aplicar no seu, e aí você compara o que você fez com os demais e mostra com gráficos, com dados, com estatística, o porquê você deve ou não usar cada um deles. Se você aplicar isso em qualquer negócio hoje, ainda mais na área de data science, você é o líder técnico, você é o gerente, você é o dono da empresa, você é o gestor de negócio. Então, eu não consigo ver isso fora do mercado, tanto que algumas empresas pensam iguais a mim. Né? E aí eles colocam lá para o cara trabalhar como líder técnico, o cara ele seja doutor. Né? Então, assim, primeiro que a empresa ela é privada, ela pode cobrar o que ela quiser. Diploma ou sem diploma. Mas a gente não pode esquecer que a empresa hoje ela só não cobra o diploma porque está em falta no mercado profissional dessa área. Se tivesse sobrando, eu lhe garanto, tá sobrando. Eu vou querer o que tem diploma ou o que não tem diploma? A resposta é óbvia, o que tem diploma. Por quê? Porque o cara, de alguma forma, eu posso mostrar para os meus clientes que eu tenho caras, pessoas trabalhando para mim que tem diploma. Isso agrega... São as credenciais, né? Passou pelas etapas do básico e tem as credenciais. Agrega no dia a dia para resolver o problema? Não. Mas até eu posso dizer uma coisa que a gente está falando nesse instante, assim, antes de entrar no ar.
Pedrosa, você mudou. Eu vi que você fez pós-doutorado em Portugal entre 2015 e 2016. Mudou, você mudou. Cara, eu mudei, mas não necessariamente por ter feito pós-doutorado, passar esse tempo fora do país. Eu mudei porque quando eu voltei, as pessoas me viram diferente. Né? Então, assim, mudou. O pós-doutorado, eu posso dizer para você, embora não seja, eu posso dizer que é um nível mais alto depois de doutorado, embora não seja um nível de formação, para mim foi o mais fácil, né? Porque era uma pesquisa menor, digamos assim. Eu já estava no nível bem elevado de experiência, digamos assim. Então, para mim, foi muito fácil. Né? O mestrado, eu nem tinha esse nível todo, e para mim eu estava aprendendo um monte de coisa nova em pouco tempo. Então, assim... Era muito mais, assim, a escada era um pouco maior, digamos assim, então, né? assim, eu tava... No mestrado foi muito mais difícil para mim. Então, assim, mas ninguém deu valor quando eu terminei. Sabe? Então, é aquela coisa. E faz diferença, como o crescimento da parte de formação humana, eu posso dizer que de tecnológico o mestrado agregou muito mais do que o meu pós-doutorado, digamos assim. Mas do ponto de vista da sociedade, porque a sociedade ela vê você com outros olhos, foi muito melhor eu ter feito o pós-doutorado do que eu fazer o mestrado. Mas lógico que é uma escala, você vai crescendo e vai ter esse nível que vai aumentando, digamos, você vai ter, como o Davizão colocou aí, são as suas credenciais. Você passou por aquilo, alguém lhe disse aquilo. Eu posso até lhe dizer, tem professores e professores, tem professor que faz pesquisa da mesma coisa por 15 anos, e você fica, essa pesquisa não acaba, não. Ele não vai mostrar nenhuma coisa disso que ele está fazendo, não. Rapaz, tu trouxe um ponto aí, Pedrosa, que inclusive falando de pesquisa, teve uma pesquisa agora recente, acho que era pesquisando sobre uma vacina da AIDS, né? E a pessoa pesquisou, acho que foi uns 10, 12 anos, cara. E aí, infelizmente, não foi eficaz o resultado. Acho que deu 20% de eficácia, enfim. Eu não tô... Cara, Pedrosa, perguntar uma coisa bem aqui. Hoje, na área de atuação do Lapisco, né? A maior parte dos projetos estão mais focados para essa área médica, essa área de segurança, ou está mais voltado, vamos dizer assim, para aplicativos tipo, como você falou, e o Instagram? Tá. Hoje está mais voltado para, eu posso dizer, para descentralização de processamento, ou colocar esse processamento embarcado em algum dispositivo, que é para colocar, tem uma área que ninguém fala muito, até porque não virou modismo ainda, mas vai virar modismo daqui a um tempo. Se fala muito de internet das coisas, cidade 4.0, eu até, se tu colocar João Walter 4.0, tu fica um deus grego. Tudo que a pessoa quer dizer que é bom, coloca 4.0 no final. Isso veio até, eu percebi isso de uma forma tão irônica, que veio uma vez, eu falando com um cara que não entendia de nada de tecnologia, o cara disse, tá, mas se o teu é bom porque o teu alguma coisa 4.0, eu vou propor o 5.0. Só no nome, porque só do nome já é um marketing muito grande, porque ele já acha que é melhor que o teu por causa do número. Então, assim, isso é a primeira coisa. Então, o mercado tem isso, que é a parte de propaganda, que a gente pode até falar sobre isso. Eu posso dizer que as pesquisas principais do laboratório, eles seguem junto com o que está no mercado. A grande diferença é que a gente procurou se atualizar ao longo do tempo, não só porque é legal se atualizar, mas porque a gente estava em projetos que a gente precisava se atualizar para poder fazer eles rodarem. Pois é, Pedro, isso é até uma pergunta que eu faço, porque, por exemplo, na hora quando você está olhando as pesquisas e os artigos e tudo, tem as tendências de coisas mais novas que estão saindo aí, e eu creio que a turma do laboratório queira pesquisar o que está realmente no topo ali do... Sim. Tá novinho, zerado, acabou de sair aqui, vamos estudar isso. Só que a pessoa que talvez vá procurar o laboratório, inclusive até um dos Davizão, é Lapisco ou Lapiscou, né? O Davizão até perguntou, cara, tem essa pegada, né? Que esse Lapiscou, tem até alguns alunos aí, mas Lapisca, cara, deve piscar. E aí a dúvida é muito mais assim, mas o ponto é, de um lado tem o pesquisador, que talvez queira realmente pesquisar coisas novas e tendências e tudo, e ao mesmo tempo tem lá alguém do mercado e fala, cara, poxa, lá vem mais um trabalho aqui pra gente fazer aqui, que é mais do mesmo, digamos assim, é até meio que frustra aquele estudante de mestrado, de doutorado, enfim, como que é isso? Ou tô enganado, cara, a galera tá sempre buscando o topo ali de tendências? Eu posso te dizer, a última tendência que eu não falei, que era só terminando a resposta anterior, era que era ou colocar embarcado ou colocar na nuvem. E aí, quando a gente coloca embarcado, isso tem o chamado de edge computing, que seria a próxima evolução, ou processamento em névoa, processamento na ponta, que seria
as duas traduções mais reais, digamos assim. Mas como é o nome, Pedrosa? Edge Computing, que é processamento na ponta, e o processamento em névoa, que seria processamento na ponta, e aí os dispositivos eles se comunicam, como se fosse uma nuvem de dados. Então é processamento em névoa, digamos assim. E aí, que aí vira fog computing, né? Então, se você colocar aí esses dois processamentos e na nuvem, que é justamente você tirar o custo de ter aquele armazenamento físico, digamos assim, são os dois processamentos maiores. Aí todo mundo quer diminuir custo e aumentar, escalonar os produtos. Então, essas duas pesquisas, essas duas áreas de atuação, são o que a gente vem fazendo dentro dos negócios, né? E aí as áreas elas são diversas, vão de cada área especificamente. E aí, respondendo a tua pergunta, a última agora, que era a gente pensar assim, mas a pesquisa, digamos assim, tu não está meio que o cara quer fazer desenvolvimento, o cara quer fazer pesquisa, tu tá meio que queimando, tu tá meio que tirando o tesão de cada um. Na realidade, são dois tipos de profissionais diferentes. Aquele cara que quer fazer desenvolvimento, ele não quer fazer o diferente, ele não quer fazer o complicado, ele quer fazer o que já existe, que já tem nos tutoriais, ele é muito bom e conhece tudo sobre isso. É o famoso full stack aí, que tá digamos assim, ele faz tudo sobre aquilo ali, mas ele não quer sair da zona de conforto dele, que é fazer o que ele não consegue colocar em sprints. Eu recebo muita pergunta, Pedrosa, como é que tu coloca um projeto de IA fazendo Scrum? Cara, depende, qual é o teu nível de IA? Porque se teu nível de IA tu tá estudando, Scrum, esqueça. Porque tu não faz a menor ideia como é que tu vai entregar alguma coisa, como é que tu quer fazer sprint. De alguma coisa. Não dá nem pra... Tu não sabe. Eu vou perguntar, né? Assim, frango, galinha, tu faz aí me dá aí um sprint de quando é que tu vai voar. Cara, se tu não sabe voar, então tu aprende a voar para depois responder a pergunta de quanto tempo tu demora de voar do A para o B. Não tem para onde correr essa pergunta. Então, assim, a gente consegue fazer isso porque a gente já vem fazendo pesquisa. E aí tem duas coisas. A pesquisa de hoje, ela vira o desenvolvimento de amanhã. É a coisa mais natural, é isso. Então, sim. E aí, o que é que eu venho fazendo ao longo dos anos? Eu venho pegando as pessoas que têm perfil de desenvolvimento e venho colocando desafios para ele dentro daquilo que ele já está acostumado a trabalhar. Então, o cara que trabalha com mobile, eu coloco uma pesquisa, mas dentro da zona de conforto dele. Então, ele já não se sente tão longe da zona de conforto dele. E aquele cara que quer um desafio muito grande, eu coloco ele para fazer um desafio muito grande, que ele já tem essa expertise, essa experiência de ao longo do tempo, que é o quebrar-cabeça, ele sabe que tudo vai dar errado, mas ele está lá, fazendo a pesquisa da vanguarda do conhecimento, digamos assim, mas ele está lá dentro de um contexto onde perto dele tem um cara de desenvolvimento, que ajuda ele, se precisar colocar no real e assim por diante. E meio que esse cara alimenta o outro, então um aprende com o outro e isso é mútuo. O grande problema disso, Walter, é que as pessoas se acostumaram. Isso eu não estou falando do Brasil, do Ceará, do Fortaleza, nenhum grupo específico de que me conheça, pelo amor de Deus, para não criar polêmica. No mundo todo, por onde eu passei, as pessoas são acostumadas a criar grupos de pesquisa, onde as pessoas são um grupo de pesquisa cadastrado num site, elas frequentam o mesmo laboratório, elas só se conversam por afinidade. É aquele cara que eu gosto de almoçar junto, é aquele cara que eu vou surfar junto no final de semana, que eu vou tomar cerveja sexta-feira, então eu vou passar a semana pesquisando com ele para tomar cerveja com ele sexta-feira no happy hour, que eu já não gosto desse nome happy hour. Happy hour para mim é 8 horas da manhã quando eu estou trabalhando também. Tem que ser feliz também todo tempo. Happy hour é quando eu vou embora do trabalho, que é muito por essa. Não tá legal. Né? Então, assim, o cara tem que entender que o que ele está fazendo ali, ele é um grupo de pesquisa. Sendo profissional, isso aqui é a minha profissão, eu sou pesquisador. O relacionamento pessoal importa? Importa. Eu tenho que ser simpático e feliz com todo mundo o tempo todo? Não. Mas eu tenho que ser cordial. O pai e a mãe da gente ensinaram educação pra gente. Então, assim, se você é cordial. Pronto. Tirando isso, eu tenho um problema e o Walter ele é bom naquilo lá. Walter, senta aqui comigo 5 minutos. Pro Walter, é a mesma coisa que tomar um copo d'água. Ele já é bom naquilo. Não vai tomar o tempo do Walter me explicar 5 minutos, que se eu for fazer sozinho, eu nunca tive contato com aquilo, tá? Tu vai meio que ter que aprender de novo, fazer tudo... Eu vou demorar um mês, cara. Eu vou demorar um mês. Sim. Se eu chamar o Walter me explica 5 minutos, eu passo mais 3 horas, eu faço. Então, quando isso virou uma vertente, por exemplo, hoje no Lapisco, de alunos de mestrado, doutorado, eu tenho uns 20 alunos, mais ou menos. Se somar com os outros professores, deve dar uns 30, 40 alunos, por exemplo, dentro do Lapisco. Se isso virar uma corrente,
como o pessoal do laboratório, uma esteira de conhecimento, digamos assim, onde todo mundo agrega seu valor naquele conhecimento e todo mundo vê o que todo mundo está ali fazendo, isso é muito, muito legal, isso é o que eu tento pregar dentro do Nabisco, né? Que funcione de verdade como grupo de pesquisa do que tem lá em um dicionário, por exemplo. Mas não é isso que se vê nos outros laboratórios, infelizmente. Foi até esse o motivo pelo qual eu criei o Nabisco originalmente. Não foi uma coisa que eu gosto de ir no laboratório, não. Eu quero ser o chefe do meu. Na realidade, eu nunca gostei de ser chefe de nada, porque ser chefe é chato. Né? Então, assim, fazer a pesquisa de desafio era mais legal para mim. Mas foi se juntando pessoas perto de mim que queriam fazer aquilo e eu vi que eu já tinha essa liderança ali dentro. Cara, vou arrumar um canto para a gente ficar. E arrumar um canto para eu ficar. Pronto, aí foi crescendo. Aí, e quem chegava, alguns iam embora, mas não eram todos que iam embora. Alguns, por exemplo, alguns alunos foram embora para outros países ou para outro estado, ou foram para alguma empresa e continuam sempre fazendo algum tipo de colaboração. Mas é um ponto interessante, Pedrosa, porque assim, a partir do momento que quando uma empresa chega para vocês e traz um problema, dá assim, um aspecto que aquele problema é do laboratório inteiro, já porque Sim. você tá tratando que tem uma gestão do conhecimento ali que todo mundo tem que ter essa compreensão do tipo, cara, eu vou precisar de alguém aqui que tem as manhas aqui da inteligência Sim. artificial com esse formato tal aqui, ou essa técnica, enfim. Ou se não, outro, cara, aqui eu vou ter um desafio Sim. que é mais voltado para a parte mobile aqui. Talvez eu vou ter que pegar alguém que consiga desenvolver nessa parte aqui, sei lá. Enfim, eu imagino que seja mais como se fosse um time. Sim. E o time tem lá o Neymar, mas tem lá o cara que carrega o caixão, que é Sim. o Casimírozão lá da defesa zona. Mas aí que né? tá. E cria pressão por conta de ser um stakeholder externo também? Carrega o caixão, não carrega o piano, né? Até porque, cara, assim, não tem esse problema. Se eu fosse dizer pra ti, a maior parte do meu dia hoje, quando eu não tô lecionando, não tô dentro dos meus alunos, o que sobra, eu tenho minha filha para criar, o que sobra do meu tempo, ele é basicamente conversando com pessoas tipo CEO ou gestor de negócio, ou algo desses cargos assim. Por quê? A pessoa ela tem um problema, digamos assim, ela normalmente tem um time ali que ela já paga mensalmente, mas o time dela não faz ideia do como resolver aquele problema, ou se tem ideia, quer resolver de forma clássica, como fazia 15 anos atrás, porque ele viu alguma maneira ali mais normal de fazer as coisas. E aí, qual é normalmente o meu principal ponto sempre? É chegar lá e eu entender quais são as dores do cara, né, que é ter empatia clássica, como se fala, e aí eu dizer pro cara, eu organizar as ideias dele, porque ele não tem isso organizado, o que ele quer, o que ele não quer, eu faço perguntas chaves do que ele quer, como ele quer fazer, o que ele quer fazer, é meio que uma consultoria. Pedrosa, tu cobra por isso? Cara, devia, mas para mim é tão natural que eu acho até legal conversar sobre essas coisas. Então o cara ele tem o problema dele, naturalmente que eu vou aqui conversando, eu vou entendendo o problema dele, e eu já monto isso que você falou aí, Walter. Aqui precisa disso, precisa daquilo. Posso contar aqui com fulano, mas ele está ocupado, mas tem fulano que ele pode passar, fulano que ele pode fazer aquilo. O tempo, mais ou menos, que eu tenho para fazer isso aqui é esse tempo. Cabe dentro desse escopo aqui, porque essa empresa ela tem cadastro para ter a lei de informática, ou então ela pode usar a lei do bem, ou ela pode ir pelo Polo Embrapi, ou ela pode fazer apenas com pesquisa mesmo, porque ela tem tempo para esperar 2 anos. Eu digo sempre até isso que eu falo sempre, o cara sabe, mas eu quero fazer isso daqui, eu vou te dar os dados. Beleza, posso publicar, se eu fizer para ti? Porque se eu publicar, todo mundo vai saber. Não, pode não. Então tá bagunçando. O que é que a universidade ganha com isso? Tu me dá os dados, aí eu faço, te devolvo a solução, eu não posso publicar, ninguém defende mestrado, ninguém defende doutorado, tem que fazer em 3 meses, porque tu não pode esperar 2 anos, que é o tempo de mestrado, nem pode esperar 4 anos, que é o tempo de doutorado. Então, assim, tu te decide o que é que tu quer, pô. Essa conversa aberta de valores, não valores financeiros, mas valores que a universidade precisa ter o seu retorno. Né? Então, eu entendo isso. Quando você gera esse conhecimento, o conhecimento não é o conhecimento que o Pedrosa está dizendo que tem, são publicações científicas, são patentes, registro de software. A universidade ela tem isso em seu poder, ela demonstra para a sociedade que ela tem conhecimento, que ela está devolvendo de alguma forma isso para a sociedade, e isso é bom para a sociedade. Então, se o cara diz, não, você pode publicar, pode fazer as coisas, a gente faz. E eu vou ter aqui um estudo breve, que você só me forneceu os dados, e o cara publicou aqui o artigo dele, terminou o mestrado dele, e tu já tem um estudo prévio, mas tu esperou 2 anos para isso. Aí o cara pensa, 2 anos eu vou perder o time. Né?
Exatamente, porque o negócio é tudo para ontem, né? É um incêndio atrás do outro, o cara quer uma solução para resolver. Cara, então tu te decide, né? Então, certeza, Pedrosa. Mas aí, assim, dentro de uma visão estratégica de negócios, na tua opinião, Pedrosa mesmo, PF, pessoa física, por que as empresas, os negócios, para se tornarem competitivos, deveriam procurar um laboratório, por exemplo, como o Lapisco, para desenvolver análise de dados, voltar para essa parte de processamento de imagens, sinais e computação aplicada? Primeiro, que é um dos princípios básicos de você ter um projeto com a universidade é que você tenha mão de obra para retornar isso para a sua empresa depois. Então, é muito comum que no final dos projetos as empresas elas tentam contratar quem trabalhava com eles nos projetos para a empresa. Não quer dizer que eles vão, mas eles tentam e eles podem ir ou não. Né? Por que eles não iriam? Se eles vão ganhar mais e tal. Nem sempre as pessoas querem isso da vida. Às vezes o cara ele tem um propósito de vida diferente do que o financeiro, por exemplo, naquele momento. Então, e aí isso é uma coisa. Se você for procurar no mercado alguém já formado para poder contratar, tu vai pagar 15, 20 vezes do que tu contrataria 5 pessoas do mesmo nível dentro de um laboratório de uma universidade. Mas por que isso? Então o primeiro apelo é o financeiro, isso, né? Então... É aquela coisa, mas por que isso? Simplesmente porque o cara não trabalha de 8 a 5. Então ele trabalha ali 20 horas semanais, tem tempo para fazer as disciplinas dele, tem tempo para estudar, para fazer a pesquisa dele, que não é a mesma da sua. Lembrando que ele tem aquele desenvolvimento que ele faz para você, que é que ele paga os boletos dele, mas o tesão dele é ter essa estabilidade para fazer o que ele gosta. Então, assim, não é o que ele gosta necessariamente, é o que ele tem tesão de aprender naquele momento. E aí, se tu atrapalhar o mestrado dele, por exemplo, ele não vai querer. Né? Então, ele vai te negar aquilo. E aí, aquela coisa, mas esse cara é tão bom, então espera ele terminar o mestrado dele e prova para ele que a tua empresa também é boa. Hoje criou-se o reverso, que eu já percebi isso há muito tempo. Não é porque tu está pagando muito que as pessoas vão querer trabalhar para você. Você tem que ser uma empresa boa, com uma cultura boa, que tem uma vertente de pensar no funcionário. Alguns dão até um percentual da empresa para os funcionários mais produtivos, né, que isso é uma coisa comum, mas ela pensa, eu tenho que incentivar esse cara a querer trabalhar para mim. Então, eu tenho que me esforçar, infelizmente nessa área tem. Né? A pessoa ela escolhe onde ela vai trabalhar, até porque virou algo comum trabalhar para empresas para fora, né? Então o cara ganhar em dólar, então ela de fato escolhe porque trabalhar por um propósito maior, não apenas o financeiro. Se ele for pensar trabalhar de 8 a 5 da tarde, ele vai querer ganhar muito mais do que você está querendo pagar, porque o perfil dele é o solucionador de problema que no mercado não tem, está em falta e todo mundo quer. É o carregador de piano. E tipo, ele não é só o carregador de piano, mas ele é o Mozart que não se importa de carregar o piano. Entendi. Esse é a chave. Pedrosa, só comentar aqui, pessoal que está nos assistindo, pessoal, podem mandar perguntas, tá? Que ao final aí da nossa live, quando tiver nos minutos finais aí, a gente abre um espaço aí para o Pedrosa responder algumas perguntas, tá? Pedrosa, e buscando assim nesse contexto aí, né? Hoje o Lapisco trabalha aí, pelo que eu identifiquei aqui, mais de 9 áreas, né? Desde a otimização de dados, a área de gráfica, analíticos, mais voltada para a parte médica, sistemas embarcados inteligentes, sistemas inteligentes não embarcados. Dessas áreas, hoje, qual que você tem maior tesão de trabalhar e qual que você acha que é mais, vamos dizer assim, mais desafiador aí para o contexto das empresas e dos negócios? Aqui eu ainda não fiz. Não seria nenhuma dessas, não. Então? Justamente essa... E qual que seria... Cara, qual seria, então, essa 10ª área? Se tu pensar assim, por exemplo, quando todo mundo tá... Eu vou te dar um exemplo bem simples, assim, eu não tô falando... mas aí tu vai dar ideia para as pessoas fazerem pesquisa agora de mercado. Eu vou dar um exemplo bem simples que, para mim, se você nunca pensou assim, então quem tá atrasado é você por não pensar, não eu que já pensei nisso há 1 ano e meio atrás. Tá? Enquanto as pessoas elas estão preocupadas em fazer reconhecimento facial otimizado com imagens 2D, cara, a gente já fez isso, a gente já vem fazendo essa parte de reconhecimento facial de várias maneiras diferentes, cada projeto a gente faz de uma maneira diferente, porque a gente vai evoluindo, aquela coisa, eu não fiz ainda essa tecnologia. Naquele momento que tu chegou lá no laboratório para fazer um projeto, a tecnologia que existia era aquela, o poder de processamento que eu tinha era aquele, e eu fiz a solução para você que existia naquele momento. Entreguei lá. Depois de 1 ano, apareceu outra empresa dentro de outro contexto, com outra tecnologia para fazer a mesma coisa, em outra aplicação. Eu vou ter que pegar isso simplesmente para poder se entender que, assim,
eu gerei uma nova tecnologia, eu tenho que entender aquela nova tecnologia, eu tenho conhecimento antes que eu não saí do zero, eu não saí mais, o meu começo já está bem alto, digamos assim, e eu vou ter mais ideias que eu não tive tempo de fazer antes. Então eu vou fazer uma coisa melhor ainda do que eu fiz no passado, e isso vira uma frequente, já vem fazendo isso há muito tempo. Então a ideia que eu dou para pessoas agora, ao invés de ficar se preocupando em fazer reconhecimento facial em imagens digitais, por que tu não faz reconhecimento facial em dados de unidade, de nuvem de pontos 3D? Porque quase todos os celulares hoje já tem câmeras de profundidade que já tem, o Kinect já tem isso há muito tempo. Por que as pessoas estão preocupadas ainda em fazer o facial apenas em 2D? É porque as pessoas têm medo de mexer com 3D? Medo por quê? Porque tu não sabe. O pesquisador, ele não tem esse medo, é como se a gente é endorfinado por não saber. Eu tenho vontade de ir lá e ver o circo pegando fogo e fazer um churrasco. Porque é isso que diferencia o pesquisador de um desenvolvedor comum. Ele não tem medo daquele desafio. Então, por exemplo, a pesquisa, o que me motiva a fazer hoje, por exemplo, é o que está na frente. Mas quem contrata a gente, ele quer uma coisa pé no chão, para botar no negócio dele, para reduzir gasto, aumentar o lucro. Até por conta vamos dizer assim, das incertezas que tem inerente nesse caso aí que tu falou Sim, natural. Porque o cara fala assim, poxa, eu vou utilizar então, vamos avançar nesse barco aí para reconhecimento de imagens 3D. E aí até chega um ponto, assim, penso eu, né? Poxa, quantidade de artigos publicados sobre esse assunto, bem menor o número, né? Quantidade de aplicações práticas, bem menor o número. Poxa, então vou ter que começar a criar, vamos dizer ali, teorias, né, digamos assim, e aí que realmente vai, assim, o nível lá pro topo, assim, realmente da pirâmide da pesquisa, agora, né? Porque uma coisa é você pegar vamos dizer, uma pesquisa e aplicar em outro contexto, né? Ah, não, vou pegar essa técnica aqui de reconhecimento de padrões e vou aplicar nesse contexto aqui para essa empresa, né? Ou seja, tá lá aí meio que dito mais ou menos como que são a fórmula matemática e tudo. Outra coisa é você criar a fórmula matemática, vamos dizer Mas assim. Mas tu concorda comigo, se eu não começar agora a fazer, outra pessoa começa. Não, eu concordo, eu tô só dizendo assim, que pro cara que é a empresa, talvez isso, ao mesmo tempo que destaca ela sai da linha de conforto, ao mesmo tempo ela entra também numa linha de dúvida, mas aí, né? De, pô, será que isso aqui vai dar certo? Mas entra naquela, por exemplo, como não tem ninguém querendo fazer isso ainda, eu consigo fazer isso e esperar 2 anos. E aí eu não tenho dúvida que em 2 anos as pessoas elas vão querer. Né? Aí tem alguns professores que já falaram isso para mim, né, de forma cordial. Nossa, é muito bom, tu já tá no momento que tu tá só surfando a onda. Tu não tá mais remando, tu não tá mais fazendo. Cara, e se eu não me importar de cair dessa onda? Tu já pensou nesse fato? Que eu nunca me importei de o fato de eu ter passado, de eu ter conseguido ficar em pé ou não, de eu ter passado 1 segundo ou 3 ou não, de eu estar 5 minutos. O importante é estar surfando. O surfista, ele não tá preocupado quantas ondas ele pegou no dia, ele quer saber se ele tá no mapa. Ele quer saber se ele está lá todo dia, se ele está a busca daquela onda perfeita, aquela adrenalina, aquela vontade. É a mesma coisa o pesquisador. Eu não tenho essa dúvida, digamos assim, do que eu vou fazer, deixar de fazer agora. Esse negócio que eu tenho para fazer é bem simples. Eu tenho que dedicar o meu tempo agora para executar aquele projeto dentro daquele plano de negócio que foi executado. E o cara tem, por exemplo, reconhecimento de placa de carro. O Detran ele já estabelece que o sistema ele tem que funcionar com 90% a 95% de taxa de acerto. Então, se eu faço um sistema em poucos meses que faz isso, reconhecimento de placa de carro, com 95% de taxa de acerto, pronto. Eu não tenho que ficar evoluindo tecnologia para deixar mais rápido ou mais lento. Se eu deixei na velocidade que o cara já está satisfeito, entrega o projeto e passa para outro. Porque o meu tesão não está aí. Eu estou fazendo porque tem alguém financiando o laboratório para aquilo. E aí, lembrando que é aquilo que está lá. O aluno, ele precisa ser financiado de alguma maneira para estar dentro daquilo dali. Não esqueça que, em geral, né, as empresas, elas te pagam de 8 às 5 da tarde, e aí tu tem que passar lá o tempo para tu fazendo isso, e aí, quando a empresa ela é muito boazinha, ela te libera para tu assistir tuas aulas do mestrado, do doutorado, do teu MBA, naquele momento, só para assistir aula. Como se eu fosse assistir aula, eu voltei sabendo de tudo. Isso acontece, pessoal? Óbvio que não. A aula é meio que uma palestra do livro de 800 páginas. Então... É complexo, velho. Com certeza. Então, assim, o cara tem que ser uma uma via de mão dupla, né? O cara tem que querer que tu adquira o conhecimento, mas tem que te dar meios para que isso ocorra também. Então, né? Quando o cara ele sai... Concordo plenamente. E aí ele vê, por exemplo, o laboratório hoje, ele vê, não, eu vou ganhar menos, mas eu vou sentir mais tesão de fazer isso aqui. Então ele sai daquilo.
porque aquela experiência de ele achar que a felicidade dele está no ganhar mais, porque muitas vezes tem esse, tipo assim, eu sou novo, eu quero ter a sensação de ganhar mais. Aí o cara vai e ganha o que ele achava que ia ganhar. Não, eu quero mais, o cara vai... Mas chega um momento que isso estabiliza. Tem vários estudos, por exemplo, que a pessoa ela quer chegar no cargo específico e chega lá e estabelece, não era o que eu estava pensando, não, eu não estou sentindo a felicidade que eu... Né? Eu tenho até tatuado aqui, né, que Find Joy in the Journey, né, que é encontre felicidade no caminho. Cara, isso é para eu me lembrar todo dia, tipo assim, as coisas vão dar errado, não tem o norte é hoje, é o que eu estou fazendo agora. Então, assim, isso se a pessoa ela percebe que, e todo mundo vai ter, chega ali perto de 30 anos, aquela crise de 30 anos que todo mundo tem, Sim. É normal, todo mundo fala, chegou na crise dos 30 anos, pronto. Aí o cara olha para os estudos e fala, pô, tô fazendo a mesma coisa aqui há 10 anos, não tô aprendendo nada, o menino velho tá ali com 22 anos, sabe mais do que eu vou lá com aquele menino de 22 anos. Aí o cara chega lá no ambiente novo, ganhando menos, tu falou um negócio aí, trabalhando Pedrosa, menos, mas aprendendo mais. Tu falou um negócio aí que, na época, o Steve Jobs falava um pouco disso aí, nessa mentalidade aí do tipo... Cara, quando eu e o Wozniak, a gente foi montar a Apple, a gente tinha o nosso carro, né? 20 anos, o Wozniak tinha um carro lá dele, assim, né? Popular e bem antigo. E aí ele falou, a gente vendeu tudo e foi montar a Apple, né? E ele falou, pô, se a gente perdesse, o que aconteceria? Não é nada, a gente poderia entrar na faculdade de Direito com 25 anos e a vida ia continuar do mesmo jeito e a gente conseguiria, se aquele caminho não tivesse dado certo, né? Então, assim, ele fala um pouco nesse sentido de se arriscar. Grandão, entrou uma pergunta aqui. Entrou uma pergunta, o tempo do Pedrosa. E a gente tá quase no finalzinho da nossa gravação. Pedrosa, a gente tem uma pergunta do Elton Nobre, né? Ele falou, professor, deve ser um aluno seu aí, e comentou assim, qual o principal motivo de não termos a tecnologia tão acessível a todos hoje? Me refiro aos serviços básicos da sociedade. Tá. Eu posso dizer para vocês em geral, né? A tecnologia, de uma forma geral, ela vem financiado por alguém que quer ganhar dinheiro, por exemplo. Por que a data science aumentou tanto, né, nos últimos anos? Simplesmente porque as pessoas começaram a utilizar GPUs que eram feitos para jogos para processar dados. Quando as pessoas perceberam isso, os fabricantes de GPU não só começou a fabricar mais GPUs, digamos assim, como começou a investir em tecnologias de uso daquela GPU para aquilo que estava utilizando. Então, digamos, várias pessoas tiveram mais acesso a isso de uma maneira que não tinha antes, mas mesmo tendo a tecnologia para muita coisa acontecer, isso ainda não está acessível para todos. Por qual motivo? Né? Eu acho que é principalmente, pessoal, se você for olhar a sociedade como um todo, os serviços, de uma forma em geral, as pessoas elas não estão preocupadas se está sendo tecnológico ou não, se está tendo aquilo ou não. As pessoas elas estão preocupadas com serviços básicos. A gente muitas vezes quer comparar os países, a forma de ter, e a gente não tem os serviços básicos ainda funcionando. Então, por exemplo, eu chegar a falar de tecnologia de alto nível, eu consigo comparar você, por exemplo, com a China. A China, o pessoal fala, mas na China tem câmera de tudo que é canto. A China tem analítica de tudo que é jeito. Cara, primeiro, se a China fosse rodar todos os analíticos que ela tem em todas as câmeras que ela tem instalado, ela tinha que pegar assim, uns três planetas Terra de computadores para processar tudo. Isso não existe, certo? Então, assim, não tem como rodar todos os analíticos que ela tem lá. Ou seja, a tecnologia ela tem que ser estudada para cada caso, para uso específico, e quem tem esse poder na mão de investir nisso, ele não está preocupado em colocar isso para a sociedade como um todo. Ele está preocupado em colocar em nichos específicos, onde ele tem mais retorno. Infelizmente. Então é aquela coisa, eu vou investir naquilo pelo dinheiro, e não para ter algo em troca. Então aí tem até as críticas clássicas, não vou falar de nenhum fabricante famoso aí, mas tem várias empresas bilionárias aí, onde as pessoas elas falam, não, eu quero desenvolver a sociedade, meu sonho é mudar o universo, e assim por diante. Né? Então, quando ele faz, já dá para saber quem é, ele recebe muitas críticas justamente por isso, porque não dá para entender bem o porquê ele está fazendo aquilo. Todo mundo faz pelo dinheiro, por que tu não faz também? Né? Então, já tem aqui, e até que será que ele não faz pelo dinheiro também? Né? Então, é aquela coisa, não dá para confirmar com certeza que não. Então, aí é nesse sentido. As pessoas que detêm o poder econômico de gerar a tecnologia necessária para abranger todo mundo, nem sempre querem. Elas querem mais aumentar essa quantidade de recursos que ela tem, digamos assim.
entra a questão o pessoal vende muito isso aí, né, Pedrosa? Hoje em dia entra até a questão do ESG, politicamente correto, né? Eu tô fazendo isso aqui em prol de um mundo melhor, né? Mas o cara não é totalmente transparente em que o negócio, ele tem, no final, ele tem que gerar dinheiro. Ele tem que ser benéfico para a sociedade, trazer frutos para a sociedade, mas muita gente vende uma espécie, é como se fosse uma lavagem, né? Eu faço isso em prol da sociedade, mas só que o cara tá lá com muita grana e o propósito final, muitas vezes, né, não generalizando, é só cash no final, né? Sim, eu não vejo... Tu comentou até uma vez, Davizão, acho que a gente numa conversa, tu comentou o lance lá, assim, do álcool e da gasolina, quando você abastece, né? Cara, a gente tava numa aula no mestrado, foi super engraçado, né? O pessoal falando de sustentabilidade. Eu trabalho com energias renováveis, né? E o pessoal falando de sustentabilidade, que você tem que comprar a roupa com algodão, feita em tal lugar, politicamente correto, não sei o quê. E aí, quando você vai e fala da gasolina, o cara tá lá fazendo conta 0,70%, o que é melhor para eu abastecer aqui, o que é que vai sair mais barato? Pô, por que tu não põe álcool que é mais sustentável, entendeu? Então, na hora de falar que tá todo mundo ali, é um treco lindo, entendeu? Mas na hora de fazer acontecer de verdade, cara, sempre tem aquele negócio por trás, né? Mas é sempre assim, eu digo pra minha esposa que isso é economia de palito de fósforo, né, que é um negócio que é tão barato que assim, mas muda. Cara, muda, mas não tanto assim quanto tá, não para essa zoada toda, né? Então assim, e a pessoa em geral não tá fazendo nada de fato para ter aquilo que ela deseja e quer, assim por diante. Então, meio que muitas vezes a gente confunde ali o que é que a pessoa tá realmente tendo impacto para a sociedade ou não. Então, por exemplo, eu gosto muito de lecionar para quem quer aprender, digamos assim, porque é mais natural. Se o aluno está na fase ruim que ele não quer estudar, não vai ser eu que vou fazer ele conseguir estudar. Ou se ele está na fase ruim que ele não quer desenvolver algo, aprender algo novo, não vai ser eu que vou conversar várias vezes, que vou entender. Então, tem que ter uma certa paciência ali com aquele aluno também, com aquela pessoa que está ali, para ele ter esse crescimento aos poucos. Então, vai nesse caminho que está aí. Se a pessoa não quer, de fato, trabalhar ou fazer algo em prol daquilo, espera um pouco, não perturba o juízo de ninguém, nem o dela, que a coisa vai funcionar naturalmente. Eu espero, digamos assim. Maravilha. Davizão, a gente está chegando nos finalmente. Pedrosa, queria te agradecer. Legal, queria te agradecer imensamente aí por ter aceitado o nosso convite aí de poder participar do nosso podcast, né? Cara, é sempre um prazer conversar contigo, sempre um aprendizado, uma aula, né? Não só quando você estava lá na frente dando aulas para mim, lá na época da faculdade, mas toda a conversa que eu tenho com você é sempre um aprendizado não só sobre tecnologia, sobre negócio, mas também sobre vida. Davizão, o que é que você manda aí? Pedrosa, aqui não é o show da Xuxa, cara, mas manda um beijinho aí pra quem você quiser, cara. Aproveita que esse são os 15 segundos de fama aí pra deixar o legado pra quem você quiser. E a minha filha, ela me vê dando as palestras, né? Ela me vê filmando e tal, ela diz sempre que papai faz coisa, né? Papai trabalha demais. Ela diz já. Então, um beijo pra minha filha que deve estar assistindo isso. Se não assistir agora, depois eu mostro pra ela. Pra minha esposa também. Eu poderia dizer pra vocês que boa parte das coisas que a gente faz, como o Walter falou, a gente, um dos jargões que eu não entendia, as mídias sociais fazem a gente entender melhor como a gente mesmo se entende, digamos assim, né? Como a gente é. Eu posso te dizer, Walter, que eu entendo um dos valores que o Lapisco tem é justamente esse, desenvolver tecnologias por pessoas e desenvolver as pessoas por tecnologia. São os dois caminhos. Então, daí até o pessoal brincar que eu virei coach, né? Que era justamente porque eu acredito que aquilo que tudo que agrega valor para você de algum modo, seja religião, seja estudo, seja a pesquisa, seja a tecnologia, que você se sente bem, pelo menos a sua mente não vai estar vazia, algo bom vai acontecer, né? Então, essas conversas em cima disso é uma coisa boa e produtiva, em cima do bem, do que está acontecendo. Então, obrigado aí, Davi, pelo convite, obrigado, Walter. É sempre um prazer falar de tecnologia com vocês mais ainda. Obrigado, pessoal. Pedrosa, eu queria mandar um abraço para todo mundo que nos assistiu, todo pro pessoal do Lapisco, o pessoal que segue também o podcast. Queria mandar um abraço pro Roger Moura, meu colega de faculdade, Roger Moura Sarmento, hoje professor também do IFCE. Um abraço para todo mundo. Pessoal, quem não se inscreveu ainda no canal, clica aqui embaixo aí no se inscrever, tá? A gente toda semana tá publicando um episódio novo. Amanhã deve estar saindo um episódio novo também para vocês. E Davizão, quer dar uma palavrinha aí?
Galera, esse aqui foi mais um The Bigs Podcast. Prazer inenarrável receber o Pedrosa, muito aprendizado aqui. Se você pegou no final, esse episódio vai estar disponível depois aí, através de uma edição, para você assistir e aprender também com o Pedrosa. Aproveita e reforçando o que o Grandão falou. Se inscreve no nosso canal, isso contribui aí com o andamento das coisas, distribuição de conhecimento, divulga para quem você acha que é legal receber esse tipo de conteúdo e vamos com a gente construir aí essa trajetória. Um abração, obrigado, beijo, boa noite. Valeu, Pedrosa. Forte abraço. Tudo bom, boa noite, pessoal.